aqui, né, para o próximo tópico. A gente vai ver agora, galera, o que seriam subconjuntos, beleza? Subconjunto de um conjunto. Subconjunto de um conjunto. Galera, o que é um subconjunto de um outro conjunto? É todo conjunto que eu consigo formar a partir de um conjunto dado. Beleza? Quer ver? Um exemplo fica mais fácil. Ó. Se eu tenho um determinado conjunto C, qualquer aqui, ó, conjunto C com os elementos 1, 2 e 3, beleza? Vou pegar um conjunto pequeno para ficar mais fácil de representar. Bom, galera, né? Partindo do conjunto C, beleza? Quais e quantos conjuntos eu consigo formar com esses elementos? Bom, de antemão, eu já garanto para vocês que são 8, tá? Como que você sabe? Já vou dizer também. São 8 subconjuntos que eu consigo formar com esses conjuntos aqui. Então, por exemplo, ó, eu consigo formar conjuntos. Primeiro, vamos lá. Vocês concordam que o conjunto vazio está contido aqui dentro? Pô, mas cadê ele? Não importa, lembra? Foi a primeira observação do penúltimo, do último tópico, né? Tirando isso aqui. Que foi qual observação? Que dizia a respeito que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Galera, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Então acreditem, se ele está contido em qualquer conjunto, ele está contido no conjunto C também. Então um conjunto que eu posso formar a partir do conjunto C é o conjunto vazio, beleza? Porque ele está contido em qualquer conjunto, então está contido no conjunto C. Depois eu posso pegar elementos unitários, né? Ó, posso formar elementos só com 1, só com 2, só com 3. Beleza? Estou formando conjuntos a partir do conjunto C. Então eu consigo botar o conjunto vazio, porque ele está contido no conjunto C por estar contido em qualquer conjunto. Ele também, eu consigo formar conjuntos unitários, ó, só 1, só o 2, só o 3, baseado no conjunto C. Eu consigo formar conjuntos com 2 elementos, né? Ó. Consigo pegar 1 com 2, certo? Me ajudem aí, ó. 1 com 3 e o 2 com 3, não consigo? Olha lá. Consegui formar elementos de 2 em 2 a partir do conjunto C. E também consigo, né, galera, formar um elemento com um conjunto com 3 elementos, ó. Beleza? 1, 2, 3. Tá vendo? Então vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viu, galera? Como eu disse, são 8 subconjuntos que eu consigo formar com os elementos 1, 2 e 3. Ou seja, com 3 elementos. Como eu já sabia de antemão que eram 8, galera, quando eu quero saber o número, vamos botar aqui, ó, número de subconjuntos, número de subconjuntos, conjuntos, né, de um conjunto. Galerinha, eu vou usar a seguinte fórmula, ó. 2 elevado a n, beleza? Esta é a fórmula para eu saber a quantidade de subconjuntos que eu consigo formar de um conjunto. Onde n, galerinha, é o que? É o número de elementos. Vamos botar assim, quantidade, para não ficar só em número, ó. Quantidade de elementos
do conjunto, beleza? O N é a quantidade de elementos do conjunto, galera. Se o conjunto C tem 3 elementos, vamos lá, o conjunto C, ó, analisando o conjunto C. O conjunto C tem, quer ver? A gente já sabe também como representar isso, né? Como que a gente escreve o número de elementos de um conjunto, ó. Lembra, no início da aula, N de C? N de C não significa número de elementos do conjunto C? Quantos? 3, certo? Então o nosso N vale 3. Se o nosso N vale 3 e a fórmula é 2 elevado a N, vai ser 2 elevado a 3. Galera, cuidado, 2 elevado a 3 não é 2 vezes 3. Muita gente confunde. 2 elevado a 3 é o 2 multiplicado pelo 2 multiplicado pelo 2 3 vezes, beleza? Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2, ó, 2 vezes 2, 8, 4, perdão, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, 8 subconjuntos, beleza? Então é isso, galera. Se um conjunto tem 5 elementos, quantos subconjuntos eu consigo formar a partir dele? 2 elevado a 5, que dá 32, beleza? Então, tranquilo, galera. O próximo tópico que a gente vai falar aí, ó, vai ser a respeito dos conjuntos numéricos, beleza? Conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. Galerinha, o primeiro conjunto numérico sobre o qual nós vamos falar é o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais. A gente representa como se fosse uma barrinha assim aqui, um N, beleza? Conjunto dos números naturais, galera. Quem faz parte do conjunto dos números naturais? Vamos lá, ó, conjunto IN, beleza? Ó, 0, 1, 2, 3, beleza? Então, galera, o conjunto dos números naturais é infinito, tranquilo? E toda vez que a gente quer dizer que um conjunto é infinito, a gente coloca reticências para indicar que ele vai embora para sempre, beleza? Então, galera, não entram, né, no conjunto dos números naturais os elementos, por exemplo, negativos, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, nem os números quebrados, né, vamos chamar entre aspas de quebrados, beleza? Por exemplo, 1 sobre 2, 3 sobre 2, 7 sobre 5, então este aí é o conjunto dos números naturais, beleza? Agora, vamos ver o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros, beleza? A gente representa o conjunto dos inteiros com a letra Z, mais ou menos uma letra Z assim, ó. Beleza? Bom, galera, quem faz parte do conjunto dos inteiros? Primeiro que ele é infinito, esse conjunto para os dois lados, beleza? Para o menos infinito e para o mais infinito. Então, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2... e por aí vai, beleza? Então, é como se o conjunto dos inteiros tivesse duas vezes, né, o conjunto dos números naturais. Ele pegasse todos os positivos e todos os negativos, beleza? Então, ó, o próximo aqui seria menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Pô, então tá decrescendo do menos 4 para o menos 5. Houve uma diminuição? Sim. Por quê? Quanto mais negativos, né, entre aspas, quanto mais negativo for um número, menor ele é, beleza? Então, o conjunto dos inteiros pega também a parte negativa
beleza? Do que seriam dos números naturais, tranquilo? Mas o conjunto dos naturais não possui número negativo, beleza? Então, como o próprio nome já diz, é o conjunto dos inteiros, então não entram números quebrados, beleza? Esse aqui é o conjunto dos números inteiros. O próximo conjunto numérico que a gente vai ver é o conjunto dos racionais. Conjunto dos números racionais, beleza? A gente representa, ó, como se fosse um Q. Beleza? Conjunto dos racionais. Galera, o conjunto dos racionais, vou até colocar aqui, ó. A gente representa o conjunto dos racionais assim, ó. Conjunto dos elementos x, beleza? Tal que x pertence, tá, à forma P sobre Q, com Q diferente de zero. Ih, professor, agora complicou, hein? Não, galera, ó, o que eu quero dizer com isso? Ó, o conjunto dos racionais é qualquer número que eu consigo colocar sob forma de fração, né? P pode ser um número qualquer e Q um número qualquer, não sendo zero, beleza? Então, todo número que eu consigo colocar sob forma de fração é um número racional. Por exemplo, então, dentro dos racionais estão os números naturais, sim, porque 3, a gente não consegue colocar o 3 como 3 sobre 1, então 3 a gente consegue escrever sob forma de fração, então é um número racional. A gente também consegue fazer isso, né, seguindo a mesma lógica com qualquer número inteiro, beleza? Então, já, né, adiantando, vocês já perceberam, mas só para reforçar a ideia, todos os números naturais e todos os números inteiros são números racionais, tá? Outros valores que podem entrar aqui, ó, por exemplo, conjunto dos racionais, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Lembrando que existem infinitos números, tá? Entre menos 3 e 0, por exemplo. Então entra o que? Entra o 1 sobre 2, né? Que é o 0,5. Entra o 1, beleza? Entra o, sei lá, 7 sobre 2 e por aí vai, beleza? Então todo número, lembrando que para cá também é infinito, né? Então, ó, conjunto dos racionais também é um conjunto infinito e vai entrar no conjunto dos racionais todo número que a gente consiga colocar sob forma de fração, onde o denominador não pode ser zero, beleza? Agora a gente vai ver, galera, o conjunto dos números irracionais. Conjunto dos números irracionais. Conjunto dos números racionais, a gente representa pela letra I. Beleza? Galera, é o contrário, tá? O conjunto dos irracionais é o contrário dos números irracionais. Então, por exemplo, seria o conjunto dos irracionais, é o conjunto dos elementos x, tal que x não pertence, beleza? Não pertence a P sobre Q, com Q diferente de zero, beleza? Ou seja, ao contrário dos números racionais, a gente não consegue escrever um número irracional sob forma de fração, beleza? Um exemplo aqui de número irracional, vou botar aqui um exemplo, ó. Raiz de 2, beleza? Por quê? Não existe a raiz quadrada exata de 2, dá aproximadamente 1,41, 42, não é? Então, mas na verdade, esse, como falei, é um valor aproximado. Na verdade, dá uma dízima, beleza? Não periódica, ou seja, a parte decimal, que é a parte depois da vírgula, não tem um período, não tem um valor, né? Ou um grupo de valores que se repitam. Portanto,
aqui, por exemplo, no conjunto dos racionais, as dízimas periódicas entram, tá? E no conjunto dos irracionais são as dízimas não periódicas. Ah, professor, o que são dízimas periódicas, dízimas não periódicas, enfim, a gente vai pegar, né, vai ter um assunto só para isso, beleza? A gente vai gravar uma aula explicando, mostrando as dízimas e como a gente consegue transformar, né, uma dízima em uma fração, tranquilo? Então, galera, continuando aqui, ó, e falando a respeito do último conjunto numérico, pelo menos no campo do ensino fundamental, beleza? Vamos falar sobre o conjunto dos números reais, beleza? Conjunto dos números reais, né? A gente simboliza por um R maiúsculo, beleza? Seguido de uma barra aqui, ó. Então, galera, quem seria o conjunto dos números reais? É a união, tá? Eu não falei ainda sobre essa operação, tá? Com conjunto, chamada união. Vamos explicar mais detalhadamente no próximo tópico, tá? Mas não tem nenhum problema eu dizer que é a união entre o conjunto dos números racionais, união a gente representa pelo símbolo U, beleza? Com o conjunto dos irracionais, beleza? O conjunto dos reais é a união do conjunto entre o conjunto dos racionais com os irracionais, beleza? Então, ó, já posso dizer para vocês que dentro do conjunto dos reais estão os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Então o conjunto dos reais é o maior conjunto que existe, né? É o mais amplo. Não, galera. Na verdade, tem um outro conjunto que engloba todos eles, inclusive os reais, tá? Que é o conjunto dos números complexos. Mais uma vez, a gente vai estudar num dia separado, tá? O conjunto desculpa, o conjunto dos números complexos. Então, por enquanto, a gente para nesse aqui, que é o conjunto dos números reais. Tranquilo? Bom, vamos fazer agora nossas, observações. Sempre que eu julgo ser interessante, observações. Fazer alguns alertas, fazer algumas observações, eu sempre faço. Bom, a primeira observação aí, ó. Vamos colocar, ó, um asterisco. Asterisco. Tá vendo? O nome é asterisco, não asterístico. Um asterisco num conjunto, beleza? Um asterisco num conjunto elimina o zero, tá? Vou botar assim, até o elemento zero, ó. O elemento zero do conjunto. Beleza? Ó, primeira observação aí, ó. Um asterisco num conjunto vai eliminar o zero desse conjunto. Por exemplo, se eu estou considerando aqui, ó, o conjunto dos números naturais, só que eu coloco um asterisco, beleza? No canto superior direito do conjunto. O que eu estou fazendo? Estou eliminando o zero desse conjunto. Então seria o que, por exemplo? Ó, 1, 2, 3, 4, como o conjunto é infinito, ele vai embora para a direita, beleza? Ele é infinito para o mais infinito. Então, ó, nós sabemos que o zero faz parte do conjunto dos naturais, não sabemos? Mas quando a gente coloca um asterisco sobre o conjunto, a gente está eliminando o zero desse conjunto, beleza? A gente quer todos os elementos menos o zero. Quando a gente coloca, vamos marcar aqui, ó, um asterisco, beleza? Segunda observação, ó.
Vamos botar um sinal positivo, um sinal positivo num conjunto elimina os elementos negativos. Desse conjunto. Beleza? Por exemplo, galera, ó, se eu quero representar aqui, ó, o conjunto dos números inteiros, beleza? E coloco um maisinho aqui, ó. Agora, né, não mais no canto superior. Quando vier um sinal de mais ou de menos, que a gente vai ver no próximo, é sempre aqui, ó, né, à direita e na parte inferior, o sinal positivo ou negativo. Então seria quem? A gente está eliminando os valores negativos, certo? Então vão entrar o 0, 1, o 2, o 3 e por aí vai, beleza? Nós sabemos que fazem parte também do conjunto dos inteiros os números negativos, certo? Nós vimos naquele outro tópico. Tem o menos 7, o menos 6, o menos 5, são elementos do conjunto dos inteiros. Só que quando coloco um maisinho, ó, um sinal positivo num conjunto, elimina os elementos negativos desse conjunto. Então não quero os negativos. Um entra, o 0 entra. 0 não é negativo, né? Então o 0 entra. Beleza? Então a terceira observação é que é o contrário desta daqui, né? Um sinal agora negativo, um sinal negativo num conjunto, um sinal negativo no conjunto elimina os valores positivos desse conjunto. Os valores negativos desse conjunto. Beleza? Então, ó, como exemplo, vamos pegar o mesmo conjunto dos inteiros, tá? Só que agora vamos colocar um sinal negativo aqui, ó. Se o sinal positivo elimina os números negativos, o sinal negativo elimina os números positivos. Então, vão entrar aqui, ó, como é infinito para esse lado, ó, o menos 2, por exemplo, o menos 1, o 0 também. E fecha aqui, porque eu não quero os valores positivos. Os valores positivos inteiros entram no conjunto dos inteiros. Só que eu não quero os positivos, porque eu coloquei um sinal negativo aqui, ó. Então, nós temos este conjunto aqui mais ou menos, beleza? Por quê? Né? Ele é infinito para o lado esquerdo, ou seja, ele não tem fim no sentido do menos infinito, beleza? Então, tranquilo. Lembrando, galera, que eu posso tanto ter um sinal positivo com um asterisco, tá? Num conjunto. Quando eu coloco um sinal positivo e com asterisco, o asterisco não tira o zero, então eu tiraria o zero daqui, ó, se eu colocasse um asterisco, tá? Eu não tenho que ter um símbolo de cada vez. Claro, eu não posso botar um mais e um menos aqui, ó, até porque o lugar do mais e do menos não é na parte inferior do lado direito, então só tem espaço para ele ou para este aqui. Agora o asterisco eu posso colocar, tá? Junto com o sinal positivo, junto com o negativo, por exemplo. Beleza? Toda vez que eu puser um asterisco na parte superior direita de um conjunto, eu estou eliminando o elemento zero desse conjunto, beleza? Se eu colocar um sinal positivo, estou eliminando os valores negativos. Se eu colocar o valor negativo, estou eliminando os valores positivos. Tranquilo, galera? Beleza. Vamos dar mais uma avançada, né? Estamos quase terminando o assunto.
Vamos falar agora sobre a operação entre conjuntos, beleza? Operação entre ou com conjuntos, não está entre conjuntos. Operação entre conjuntos. Operação entre conjuntos, beleza, galera? Bom, a primeira operação aí que a gente vai aprender a fazer, operação com conjuntos, é a operação chamada de união. Beleza? Vamos aprender a fazer a união entre dois ou mais conjuntos quaisquer. Tranquilo? Bom, galera, vamos lá. Se eu quero fazer a união de um conjunto A com um conjunto B, nós vamos ter como resultado o conjunto dos elementos X, beleza? Tal que X pertence ao conjunto A, ou, beleza? Lembrando, este símbolo aqui é o ou, certo? Ou X pertence ao conjunto B, beleza? Então, galera, quando vocês ouvirem falar a respeito de união, pensem exatamente no ou, tá? Vamos ver que o próximo fator de operação entre conjuntos, né, que se chama interseção, é o e, beleza? Mas tá, vamos com calma. Primeiro, união. Quando eu quero fazer a união de um conjunto, eu vou pegar os elementos que pertençam a um ou pertençam a outro, tá? Então, por exemplo, se o nosso conjunto A possui os elementos 1, 2, 3, beleza? E o nosso conjunto B possui os elementos 2, 3 e 4, como que a gente faz a união entre esses dois conjuntos? Ó, né? A união B. Galera, eu vou pegar os elementos que pertençam a um ou ao outro, sem repetir, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Porque o 1, 2, 3 ou 4 ou está no conjunto A, né? Está no conjunto A ou está no conjunto B. Beleza? Ah, mas por que eu não peguei o 2 duas vezes e o 3 duas vezes? Galera, não vimos lá no início da aula que os elementos do conjunto são contados apenas uma única vez? Então eu vou repetir por quê? Se a gente só vai contar apenas uma vez, beleza? Então, fazer a união entre um conjunto A qualquer e um conjunto B qualquer, o que eu faço? Vou pegar os elementos que estão num, vou pegar os elementos que estão no outro e simplesmente fazer isso mesmo, unir. Beleza? Vou fazer a união, sem repetir, tá? Ou seja, se houver algum elemento que pertença a mais de um, eu vou botar esse elemento uma vez só. Tranquilo, beleza? Próxima operação é a interseção, beleza? Interseção. Vamos aproveitar e botar o elemento aqui, né? Ó, o elemento da união é o U mesmo, tá? O elemento da interseção é como se fosse o U, só que de cabeça para baixo. Então, se eu quero fazer a interseção B, vai ser o quê? Eu vou pegar o conjunto dos elementos X, ou seja, qualquer elemento X, tá? Tal que X pertença ao conjunto A e X pertence ao conjunto B. Viu? Então, ó, a interseção, a união é o quê? Pertence a um ou pertence ao outro. A interseção pertence a um e pertence ao outro, ou seja, para um elemento fazer parte da interseção entre dois conjuntos, ele tem que pertencer a ambos os conjuntos simultaneamente. Claro, estou falando de ambos se estivermos analisando dois conjuntos. Eu posso fazer interseção entre 1 milhão de conjuntos, não tem problema. Eu vou pegar os elementos que pertençam a todos esses 1 milhão, né, usando esse exemplo hipotético. Então, por exemplo, vou fazer o seguinte, vamos dar um exemplo aqui de interseção. Ó. Eu tenho conjunto A, beleza? Com os elementos, vamos lá, 0, 1, 2, beleza? Eu tenho um conjunto B
com os elementos 2 e 3, tranquilo? E eu quero fazer a interseção B, galera, ou seja, qual é o elemento que está ao mesmo tempo no A e no B? É o elemento 2, né, galera? É só o 2. Então, a interseção entre dois conjuntos, né, quando eu vou fazer, eu tenho que ir atrás dos elementos que pertençam a todos os conjuntos em questão. Nesse caso, os nossos todos são dois conjuntos. Beleza? Então, interseção tranquilo, né? União, eu uno, né? Pego os elementos que pertencem a um, que pertencem ao outro, e junto, sem repetir. E a interseção eu pego aqueles que são comuns a todos os conjuntos, beleza? Ou seja, aqueles que estão em todos os conjuntos. A próxima operação, beleza? Operação 3 vai ser a diferença, beleza? Diferença. A gente representa, por exemplo, ó, considerando os conjuntos A e B, A menos B, beleza? Seria A menos B é a diferença entre os conjuntos A e B, por exemplo. Lembrando, galera, que A menos B não necessariamente é a mesma coisa do que B menos A, tá? Então, quando a resposta é não necessariamente, então a resposta é falsa. Então, não posso dizer que A menos B, tratando-se de conjuntos, é igual a B menos A. Não só de conjuntos, né? Porque a operação da subtração, por exemplo, não possui a propriedade comutativa. Ou seja, a ordem dos fatores altera-se, tá? Nesse caso, os fatores não. A ordem das parcelas vai alterar. Porque se eu fizer, né, 3 menos 2, não dá o mesmo resultado do que 2 menos 3, né? Porque aqui dá 1, aqui dá menos 1. Por quê? Por isso? Porque, repetindo, a operação da subtração não possui a propriedade comutativa, comutar, inverter, beleza? Então, galera, beleza, ó. O que seria a diferença de um conjunto A menos B? Então, são os elementos que pertencem a um conjunto, ao primeiro, sempre assim, e menos os elementos que pertençam ao segundo. Então, a gente pode representar, né, por conjunto, por exemplo, A menos B, como sendo conjunto dos elementos X, tal que X pertence ao conjunto A e, né, assim que é o símbolo E, X não pertence ao conjunto B. Tranquilo? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Se eu tenho um conjunto A com os elementos, vamos lá, 5, 9, 11, beleza? Eu tenho um conjunto B com os elementos 11, 12, 17, tá? Beleza. E eu quero saber qual é o conjunto resultante de A menos B, vai ser o quê? Ó, ou seja, eu quero os elementos que pertençam ao primeiro, que nesse caso é o A, e não pertençam ao segundo. Ou seja, quais são os elementos que só estão no conjunto A? O 5 e o 9, né? O 5 e o 9 estão no A e não estão no B, então eles entram. E se eu quisesse saber B menos A, é a mesma coisa? Não. Agora eu quero os elementos que pertençam ao B e não pertençam ao A. Vamos lá. O 12 e o 17, né? O 12 e o 17 tem no B, mas não tem no A. Ah, eu poderia colocar o 20, porque o 20 não tem no A. Sim, o 20 não tem no A, mas também não tem no B. Então, um conjunto menos o outro são os elementos que estão naquele primeiro, mas não estão no segundo. Não entram os elementos que não estão em nenhum dos dois. Beleza? E também não entram os elementos que estão nos dois. Tranquilo, galera? Então, beleza, temos a diferença. O próximo que a gente vai ver aqui, ó, também é uma diferença, tá? Só que não é uma diferença simples, né? Comum, na verdade. É uma diferença simétrica, beleza?
é uma diferença simétrica, galera. Beleza. Qual é o símbolo da diferença simétrica, por exemplo, entre os conjuntos A e B? É como se fosse um triângulozinho, tá? Diferença simétrica entre A e B. Galera, a diferença simétrica, ela é a união, olha lá, vejam bem, é a união entre duas diferenças comuns. Vamos chamar isso aqui de diferença comum, tá? Para a gente diferenciar diferença simétrica de diferença. Beleza? Ou seja, o que seria a diferença simétrica entre A e B? Eu quero, vamos lá, vamos botar aqui, ó. A diferença simétrica entre A e B é igual a menos B, beleza? União B menos A. Ou seja, A menos B não é uma operação com conjunto, a gente acabou de aprender aqui, ó. E B menos A também. Então, nós sabemos que a operação entre conjuntos resulta num outro conjunto. Então, temos aqui um conjunto unindo com outro conjunto, beleza? Na diferença simétrica, eu vou fazer a diferença duas vezes, tá? Entre A menos B e depois entre B menos A. Ah, mas eu já não fazia isso? Não, aqui eu mostrei que A menos B é diferente de B menos A, tá? Então, mas na diferença simétrica não, eu sou obrigado a fazer A menos B e B menos A e depois eu vou uni-los, beleza? Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, ó. O conjunto A, por exemplo, vou fazer aqui em cima. Conjunto A, beleza? Vou até usar esses exemplos aqui, ó, do 3. Com os elementos 5, 9 e 11, certo? O conjunto B, vou pegar os mesmos elementos, 11, lembrando que podem ser quaisquer elementos, tá? 17, beleza? Aí eu quero fazer a diferença simétrica entre A e B. Primeiro, eu vou calcular A menos B, beleza? O que tem no A e não tem no B. Nós já tínhamos visto que são os elementos 5 e 9, beleza? Agora, B menos A gente também já tinha calculado antes, ó. São os elementos 12 e 17, ou seja, que pertencem ao B e não pertencem ao A. Na diferença simétrica, a gente não une esses resultados. Então, quanto que dá este conjunto aqui unindo com esse? A união, a gente também não aprendeu que a gente pega os elementos de um conjunto e junta com os elementos do outro. Então, a diferença simétrica entre A e B vai ser o 5 e o 9, que vão entrar junto com 12 e 17, beleza? Então a diferença simétrica seria isso, tá? Entre dois conjuntos. Pego um conjunto menos o outro, guardo o resultado. Pego o outro conjunto menos o primeiro, guardo o resultado, uno esses resultados, beleza? Diferente da diferença normal. Se eu quero saber A menos B, eu faço somente o que tem no A e que não tem no B. Se eu quero saber B menos A, eu faço somente o que tem no B e não tem no A. Na diferença simétrica é diferente. Olha o símbolo aqui, ó. Eu faço um menos o outro, sou obrigado a fazer o segundo menos o primeiro e depois unir. Beleza? A quinta operação, né, e última, que a gente vai ver, vai ser o complementar. Beleza? Complementar. O conjunto complementar. Conjunto complementar, vamos considerar como base os conjuntos A e B, né? Também. A gente representa pela letra C. Beleza? Então, sei lá, o complementar do conjunto A em relação ao conjunto B. Beleza? É assim que a gente lê, ó. Eu tenho C, simbolizando complementar. Eu tenho um conjunto aqui em cima e um conjunto aqui embaixo. Como que a gente lê? É o complementar do conjunto A em relação ao conjunto B. Galera, o complementar de um conjunto A qualquer em relação ao conjunto B qualquer é o conjunto diferença B menos A. Ah, então tudo se remete à diferença? Não, galera. Sim e não. Por quê? Qual é o perigo e qual é o detalhe do complementar, galera? Para a gente fazer o complementar de um conjunto em relação ao outro, o menor conjunto, né, ou o conjunto que estiver mais acima,
podem entender assim, tem que estar contido no conjunto de baixo. E essa simbologia, né, essa nomenclatura não nos é estranha, certo? A gente já viu o que é estar contido, um conjunto estar contido em outro. Beleza? Então, por exemplo, vamos lá. Se a gente pegar, ó, esses conjuntos aqui, ó, o A e o B, eu quero saber qual é o complementar do conjunto A em relação ao conjunto B. Ou seja, o que falta ao conjunto A para ele se igualar ao conjunto B. Vocês podem falar, faltam os elementos 12 e 17 para o A ficar igual ao B. Não, né, galera? Porque realmente o A não tem os elementos 12 e 17. Só que se ele ganhar, né, vamos supor, ganhar de presente os elementos 12 e 17, o conjunto A vai ficar igual ao conjunto B? Não, porque o conjunto B não vai possuir os elementos 5 e 9. Beleza? Por exemplo. Então, não foi suficiente, tá? O A ganhar, receber os elementos 12 e 17, que só tem no B, para ele se igualar ao B, porque o B também precisaria de alguma coisa. Então não tem como, nessa situação, a gente definir o complementar de um conjunto em relação ao outro. Para isso, o conjunto de cima tem que estar contido no conjunto de baixo. O que significa, relembrando, um conjunto está contido em outro? É quando vamos chamar de menor, né? O menor conjunto, né? O conjunto que tem menos elementos, está dentro do conjunto maior. Vamos lá. Quer ver? Ó, o conjunto, por exemplo, o conjunto A, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. O conjunto A com os elementos 2, 3 e 4, beleza? O conjunto B possui os elementos 1, 2, 3, 4, beleza? Vamos lá, aí eu quero saber qual é o complementar do conjunto A em relação ao conjunto B. Ou seja, o que falta ao conjunto A para ele ficar igual ao conjunto B. Primeiro, o que eu tenho que analisar? O conjunto A está contido, ou seja, está dentro do conjunto B? Sim, né? Por quê? Porque o B possui todos os elementos, sem exceção do conjunto A. Ó, o conjunto B tem o elemento 2? Tem. Tem o elemento 3? Tem. Tem o elemento 4? Tem. Ou seja, o conjunto B possui todos os elementos do conjunto A. Quando isso acontece, o conjunto A está contido no conjunto B, beleza? Quando isso acontece, agora sim eu posso fazer o complementar do conjunto A em relação ao conjunto B, que seria B menos A. Ou seja, o que falta ao A para se igualar ao B. Não é ganhar o elemento 1? Então, o complementar, vamos fazer de vermelho agora, o complementar do conjunto A em relação ao conjunto B é o elemento 1. Tranquilo, né, galera? Então, complementar de um conjunto em relação ao outro é o que falta para o de cima se igualar ao de baixo, ou o primeiro se igualar ao segundo. Beleza? Com isso a gente fecha as 5 operações que existem entre conjuntos numéricos e vamos falar, para a gente fechar essa ideia aí, a respeito de intervalos. Beleza? Bom, galera, o último tópico, beleza? Para a gente fechar o nosso conjunto, nossa matéria chamada conjuntos, nós vamos ver aqui, ó, os intervalos reais. Intervalos reais. Beleza? Bom, o primeiro intervalo real, vamos chamar de letra A. Não toda hora ficar chamando 1, 2, 3. O primeiro intervalo que a gente vai conhecer aí, ó, vai ser o intervalo aberto. Beleza? Intervalo aberto. Como que a gente pode representar um intervalo aberto? Ó, temos aqui uma reta real, beleza? E sobre essa reta real, a gente marca um número A qualquer. Beleza? Então, ó, um intervalo aberto seria o que, ó? Por exemplo, esta parte aqui, ó. A gente representa como
todos os, sei lá, chamar de aqui conjunto. Conjunto A pode ser? Vamos chamar de conjunto A. Por exemplo, o conjunto A é o conjunto dos elementos x, tal que x é maior, tá? Esse símbolo aqui significa maior, é maior do que A. Então eu pego todos os números, beleza? Que são maiores do que o A, não incluindo A, beleza? Se alguém ainda tem dúvida, ó, maior que, tá? Menor que, porque não parece um 7? Não parece um 4? Então, ó, pra cá maior que, pra lá menor que, beleza? Então, por que o nome é intervalo aberto? Porque eu não pego o número que é o meu extremo, beleza? Então é um exemplo de intervalo aberto. Só que ele pode ser aberto para a esquerda também, né? Então, ó, por exemplo, pode ser isso aqui, ó. Né? O mesmo número A, como minha referência. Só que agora eu quero valores menores do que ele. Ou seja, que estão à esquerda dele. Pode ser um conjunto B qualquer diferente, com os elementos x, tal que x agora é menor do que A. Beleza? Então, ó, quer ver uma outra maneira de a gente representar isso aqui, ó? Por exemplo, abre parêntese, né? A, ponto e vírgula, mais infinito. Beleza? Ou a gente bota colchete para fora, A, ponto e vírgula, mais infinito. Beleza? São duas maneiras da gente representar um intervalo aberto, tá? Só que ele está aberto, ó, ele é infinito para a direita, né? A gente simboliza por mais infinito. Ou ele pode ser também infinito para a esquerda, ó. Então vai ser, ó, aberto em menos infinito, beleza? E aberto em A. Ou aberto em menos infinito, uma outra maneira de representar. Aberto em A. Ou seja, galera, aberto, né, quando eu quero representar um intervalo aberto, ou coloco colchetes para fora, ou coloco entre parênteses, beleza? E já adianto que vai sempre estar aberto em infinito, tá? Seja mais infinito ou menos infinito. Não tem como a gente fechar, até porque, né, o infinito não tem fim, não tem como a gente chegar a um ponto final, beleza? Intervalo aberto. Vamos ver agora intervalo fechado, beleza? Então, ó, intervalo fechado. Ideia semelhante à primeira, só que o que vai ter de diferente? Agora, galera, eu vou incluir, beleza? O extremo. Então, nesse caso, eu quero, né, novamente, valores que estão à direita de um número A. Lembrando que o número A pode ser qualquer número real, tá? Menos 20, 50, raiz de 2, enfim, raiz de 17, qualquer coisa, tá? Qualquer número real. Beleza. Só que eu quero valores que vão dele para a direita. Então a gente, né, representa isso como, sei lá, se fosse um conjunto, né, representando um conjunto. Conjunto A, beleza? Conjunto dos elementos x, tal que x é maior ou igual a A, beleza? Aqui, ó. Esse símbolo aqui significa maior ou igual, tá? Sem esse traço aqui maior. Com esse traço maior ou igual. E a gente pode representar, ó, fechado, beleza? Em A e aberto em mais infinito. Foi como eu falei. Enfim, no infinito sempre aberto. E quando for fechado, é só essa maneira de representar. No lugar do colchete para fora, a gente poderia colocar o parêntese também, tá? Que simboliza aberto. Beleza? Também, nós vimos que ele pode ser, se ele pode ser aberto tanto para a direita quanto para a esquerda, então ele pode ser também fechado para a esquerda. Então, ó, temos aqui, é um outro exemplo de intervalo fechado. Beleza? Aqui, ó, temos o Azinho nosso aqui. Incluso, tá? Quando ele está incluso, eu pinto a bolinha para saber que ele também vou considerá-lo. Beleza, então, ó, esse aqui eu chamei de A, vou chamar um conjunto B qualquer, só para diferenciar. Beleza? Conjunto dos elementos X. Nossa, chave ficou feio. Tal que X
é o que? É menor, ó, esse aqui é o símbolo de menor, ou igual a A, beleza? E a gente pode representar aqui, ó, e menos infinito é sempre aberto, beleza? Menos e mais infinito. E fechado em A. Eu posso representar aberto por parêntese ou com colchete para fora, beleza? Tranquilo. Agora, vamos ver um intervalo semi-aberto. Cadê? Intervalo aberto, intervalo fechado. Vamos ver agora o A, B, C, né? Vamos ver agora um intervalo Quer ver? Uma outra maneira de representarmos, eu não coloquei aqui não, intervalo fechado, porque eu estou colocando só com um número só, né, com um parâmetro. Eu vou botar aqui, ó, intervalo fechado, primeiro aberto. Na verdade, eu deveria colocar aqui como exemplo, ó. Para diferenciar, vamos botar assim, para não apagar, ó. Intervalo aberto com dois extremos, beleza? Só para não diferenciar, só para poder diferenciar um do outro, já que não coloquei o exemplo aqui. Não vai mudar muita coisa não, então ó, intervalo aberto com dois extremos. Com dois extremos. Beleza? Ó, eu vou pegar agora dois extremos, o extremo A, por exemplo, e o B, beleza? Eu vou considerar números que estejam entre A e B. Ó, é um intervalo aberto, tá? Ah, não estou incluindo nenhum dos dois. Então, chamando de conjunto A, né?